Olá, boa tarde. Estamos aqui. Oi, Marcelo. Ana, tudo bem? Bem-vinda. Você está me ouvindo bem? Tranquilo, perfeito. Gente, eu acordei hoje com uma atualização de Zoom, eu quase chorei. Ainda bem que você acordou com ela e não foi agora. De manhã cedo eu testei. Atualização, a gente já fica assim, esse negócio não vai dar certo. Não, Já a está gente simplesmente. teve esse problema aí, esse não é problema, né? É um contratempozinho, a gente dá um jeito e tá tudo em cima. Então tá ótimo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quem já está aqui já vai ter um ar da graça. Vamos Isso. experimentar um shared screen aqui? Já coloquei, já liberei aí para você, Ana. Tá aqui. Eita, cheio de coisa aberta. Bora. Perfeito. Já entrou aqui, tá? Mas aqui não ficou grande. Mas é só você... pronto, agora sim, né? Não, é lenta. As minhas apresentações têm fotos muito pesadas, elas são muito lentas. Tranquilo. Tá então, né, galera? Não tá ótimo. Deixa eu só ver. Aconteceu umas coisas misteriosas aqui na abertura, mas tá tudo bem. A gente pode deixar isso aí, né? Mas você vai querer abrir você inteirão na tela, né? Aí eu dou uma estopada aqui. Na hora que a gente começar, que horas são agora? Agora são 3... Então, faltam uns minutinhos para as 16. Falta. Vou fazer uma pequena introdução só, que tem Tá. uns recadinhos para dar. Aqui tem 9 minutinhos no meu celular. Isso, é o meu Oi, também. Ana! Oi, Ana querida. Tudo bom? Vou acabar aqui, vou aqui, dar uma parada. Bandeirinha de fã. Tudo bom. Ai, gente. Não, eu tive... Outro dia eu estava dando uma aula para uma universidade e deu um crepe do acesso das pessoas e foi muito louco, porque eu fiquei recebendo mensagem o tempo inteiro no meu celular pedindo acesso e eu mandando link feito louca, meio assim... Né, mandando link. Aí hoje eu resolvi fazer um vídeo, né? Tipo assim, a gente tem pessoas de todos os walk of life, a gente não pode achar que todo mundo sabe tudo. Gente, não tô enxergando nada, peraí que eu esqueci o óculos. Tudo bom? Oi, Marcelo, tudo bom? Tudo bom? Que chuva gostosa essa daí na praia, hein? Que ninguém merece, né? Venho para a praia, finalmente chove a cântaros. Aqui no Rio de Janeiro também tá assim. Aqui Ubatuba é pertinho daí, né? Gostoso. O pessoal tá o João aqui, Carol. Domingo, Tá entrando. O público está super bom, né? O quê? O público anda super bom. Tá bem bacana, Ana. Tá muito legal. Bacana. Acho que foi uma... Eu acho. Luz tá boa. Tá dando para ver tudo. Suas fotos aí atrás estão muito boas, gostei do seu cenário. Temos foto e temos política, porque aqui a gente não dá ponto sem nó, né? Muito bem, já faz um jabá para a política, claro, né? Temos uma camiseta que diz que a gente tem que pesquisar como uma garota, inclusive. Tá cheio de significado o negócio. Você pensa, né, que é só um zoom? Isso!
Zoom sobre joia. Aí, pensa. Tem que aproveitar, né, Anas? Não é, Anas? Zoom sobre joia. Samantha! Samantha e eu estudamos juntas. Pois é, né? Começamos nisso, né? Tivemos um momento. Pérolas literais. Você é da onde, Samantha? Eu sou do Brasil, de São Paulo. Na verdade, eu sou carioca, morei em São Paulo e agora Samantha eu é tô do mundo, né? Eu tô no mundo, tô no planeta Terra. Mas você mora onde agora? Agora eu tô em Indiana, nos Estados Unidos. Ai, que bacana. Legal. Bacana, achei. Reencontrei. Fazendo palestrão de hoje para amanhã, não é isso? Fazendo palestrão que eu vi. É, um super palestrão legal. Não, vai ser dia 15. Ah, tá. Não é porque eu vi, eu só tô botando na pasta para ver depois, sabe? Então, vamos fazer essa mistura de arte, moda, esse meu trabalho todo misturado, né? Inclusive a joalheria está no meio. Claro. Claro. Vão lá no Insta dela, que ela está fazendo propaganda, vai ser um palestrão. A gente só faz de compartilhar informação. Ai, gente. Vou até botar aqui. Não? Você vai falar espanhol hoje, Ana? Castelhano? Não, bicho, não. ¿Tú hablas un castellano? No lo voy a hacernos, pero voy a hablar en espacito y buena letra, como aprendí. Despacito en buena letra, sí. Eso esperamos, Ana. Espacito y buena letra. Los que hablamos español esperamos eso, Ana. Está bien, no, tranquila. Voy a hablar bien despacito. Escuché. Y ojalá que funcione, que no me aparezca nadie hablando en inglés hoy. No. Porque son 3 idiomas. Escuché tu charla cuando viniste a Buenos Aires para la segunda Bienal y fue súper linda la charla y muy claro tu español. Así que te tengo fe. Sí, muy claro español. Un español colombiano, no sé. Además, con acento colombiano, porque he vivido ahí, ¿no? Sí. Todo eso. ¿Pero entiendes el portugués, Roxana? Más o menos, o sea, si no hablan muy rápido, sí lo puedo entender. No, de verdad, haré el esfuerzo, o sea, hay que hablar despacito. Despacito, sí. Te agradece. ¡Jorge! Ana, Jorge. Marcelo, Roxy. Hola, Jorge. Gabriela. Jorge. ¿Cómo? Tienes una luz muy fuerte atrás. Se te ve así como Dios. santificado. Soy Dios. Esa es la emanación de Jorge. Así me tiene la semana de Brasil. Iluminado. Iluminadísimo. Ángel de Brasil. Vamos a repararlo. Ahora es mejor. Ahí está. Ahí volvió Manilla. Era un momento de iluminación de todo. Absoluto. Calor. ¿Todo bien, Ana? Todo re bien. ¿Ya se conocen, Ana y Jorge? Sí, de Galería Scambon, del evento en Nina. Hace años. Ana llegó a una palestra y una exposición mía. Ah, qué bueno. Y hago un cierto stalking con todas las clases y ponencias de Jorge. Qué bueno. Pero tú estuviste en México también, ¿no, Ana? No estuve. ¿No? Tuve ganas de hacer tu workshop en México, ese que está, pues sigue ahora, creo. Pero he vivido en Colombia. Es en Colombia, que sí, pero sabía que había estado en un lugar. He vivido en Colombia, pero hace como 25 años. El español ya se fue así, clarísimo. No, está increíble. Gaby, ¿todo bien? Ya tenemos. Todo bien. Y Samantha también está hoy aquí. Sí. Mucha gente está todos los días, Jorge. ¿Sabías? Sí. Sí, mucha gente está todos los días aquí. Roxana, Gaby, Ana. Gaby Nascimento también. Gaby Nascimento también. Que... Presente.
Hermoso. Ay, ahí. Yo fallé a una, Marcelo, y la verdad que me quedé con muchas ganas de verla porque las repercusiones fueron muy buenas. Así que estoy esperando la edición de enero para poder verla. Sí, sí. No, está tan rico, Roxana. Todas las disciplinas que Jorge y Cris consiguieron poner juntos, ¿sabe? Entonces hay un poco de todo, de crítica de arte, de artistas, de profesores, curadores, críticos. Entonces no es una facción solamente, ¿sabes? Entonces eso es que es muy, muy interesante. Absolutamente, absolutamente. Eso es lo lindo de esto. Queríamos pocas presentaciones de artista, pero más conversación, realmente, diálogo. No, como la tuya ayer, Jorge, fueron dos artistas, pero una charla totalmente diferente sobre un punto tan esencial que es la colaboración de artistas, que es alguna cosa un poco nueva, creo. ¿No? La manera que hiciste fue muy, muy nueva, muy novedosa. Oye, ¿cómo habla la Agus? Habla mucho, ¿verdad? Es cariño, es una linda. Se lo dije, Agus, me tienes que dejar hablar, me tienes que detener porque yo sigo hablando. Se lo anticipé y dijo, me tienes que parar porque yo hablo. Ok. Fue muy, muy bueno. Dos. En las fotos de los dos en Atenas, cogiendo el taxi y todo eso, muy, muy, muy rico, muy, muy bueno. Bien. Teníamos buen tiempo, sí. Sí. Temos Bahia in the house, a te tocou! Yeah! Qué bonito. Bem, boa tarde a todos. Buenas tardes. 4 horas em São Paulo, Rio de Janeiro. E estamos começando hoje. Boa tarde. Bem-vindos a mais um dia de conversa na segunda edição do Brasil Jewelry Week. Essa plataforma dedicada à joalheria contemporânea, nesse ambiente totalmente online, que nos permite abraçar a América Latina e tantos profissionais de tantas disciplinas, né, como já estávamos falando, curadoria de arte, críticos de arte, professores, escritores. Então, vamos ter um painel, né, muito rico daqueles atores que influenciam a joalheria latino-americana, porque temos presenças do Brasil e também de toda a América Latina. E eu queria dar alguns recadinhos antes da gente começar. Por favor, quem estiver aqui já pode... Eu gostaria de deixar o recado para visitarem a página dos artistas que estão... Os 70 artistas que estão expondo no Brasil Jewelry Week, né? Que é um trabalho riquíssimo e muito interessante, uma navegação super fluida, bacana, e que vocês podem dialogar com esses artistas através... Conhecer o processo criativo em vídeos, fotos e também contactá-los por WhatsApp, se quiserem. Fazendo uma ligação muito bacana. Também podem assinar o livro, né, de participação do evento, tá bom? E também baixar o livro da primeira edição do Brasil Jewelry Week 2019. Então, um monte de ações aí para vocês fazerem e terem um rico momento aí no Brasil Jewelry Week. Bem, então agora vamos para a nossa apresentação. A nossa querida Ana Passos, que não precisa apresentação, quer dizer, apresentações, mas vamos a elas. E Ana Passos é nossa querida joalheira, pesquisadora e escritora. Em seu ateliê, ela dedica-se à criação, renovação e restauração de joias. É doutora em Educação, Arte e História da Cultura pela Mackenzie, com uma tese no significado da joia, e mestre em Memória Social e Documento pela Unirio. É autora dos livros As Joias, de Remy Goldman, e Joias no Brasil nos séculos XVIII e XIX. E nesse encontro de hoje, que a Ana preparou especialmente para o Brasil Jewelry Week, estamos muito felizes com essa presença dela, ela vai falar sobre o valor da joia. E uma pequena descrição sobre o tema é entender o valor da joia e incorporar a obra. Incorporar a obra é
orar a obra. O valor pode acontecer ao materializarmos o imaterial do sagrado, dos vínculos da nossa temporalidade. Ela também pode se dar ao trazermos a joia junto ao corpo, encarnando a joia e despertando o corpo. Pode ainda surgir do movimento de adicionar a joia a uma coleção quando tratamos de reunir fragmentos e criar interesses. Qual é o valor da joia? Por favor, bem-vinda, Ana Passos. Querida. Olá, pessoal. Eu tenho uma apresentaçãozinha, porque a gente hoje em dia é mais visual do que qualquer outra coisa. São imagens que eu vou falar mesmo. Já está aqui. Eu tinha compartilhado antes, agora não estou conseguindo compartilhar, gente. Peraí, share. Conseguiu? Está aí. Agora vai. Demora um bocadinho, porque minhas imagens são super pesadas. Mas chega. Bom, gente, vamos começar daquele jeito clássico, né? Porque, afinal de contas, isso aqui é um evento grande para muitas pessoas, muitos países. Então, eu preciso agradecer o convite, eu preciso agradecer a oportunidade que Miriam, foi o primeiro contatinho, Cristi e Jorge me deram para falar sobre esse assunto, que não é exatamente um assunto fácil. Agradecer Marcelo, que vai nos ajudar mediando a navegação no Zoom Zoom hoje. Eu não consigo levar a ferramenta mais a sério, porque a gente praticamente mora nela. Agradecer a todas, a todos e a todes que aceitaram o convite de pensar sobre o valor da joia como uma pessoa que tem cada dia mais dúvidas do que certezas. Eu aboli certezas. E agradecer também um certo grau de conectividade e disponibilidade de pessoas que a gente adquiriu com essa pandemia, com essa crise sanitária que aconteceu. De repente, a gente pode estar junto aqui. Se estivéssemos fisicamente reunidos, a gente não estaria num número tão grande de pessoas, a gente não teria acesso à quantidade de conhecimento que a gente conseguiu ter nos últimos meses. A questão do valor da joia é sempre uma só. Que joia! Aliás, eu estou aqui hoje, pena que eu estou com problema de luz, vocês não vão ver direitinho, mas é a peça da Cristina Felipe, né? Isto é uma joia. Quando a gente precisa explicitar isso, a gente já está numa encrenca. E é sobre isso que eu quero falar. O meu percurso, e a maioria das pessoas que me conhece, encaminha as pessoas a imaginar que eu falo de uma joia tradicional. Meu trabalho é eminentemente comercial, o que não é comercial é muito pouco divulgado, então, assim, a tendência é que as pessoas imaginem que eu só falo sobre um determinado tipo de joia. Mas eu gosto, sim, de falar de joia tradicional, porque é nela que a gente encontra a origem do entendimento que as pessoas têm do que é joia. Eu acho interessante, isso é uma premissa inescapável. Todas as pessoas têm uma ideia de joia que provavelmente veio da infância, pela presença da joia, pela sua total ausência, ou pela observação de um mundo onde tem gente transitando com joias. Toda vez que a gente ignora isso, a gente ignora que todo mundo tem um conceito de joia na cabeça, a gente está perdendo a possibilidade de entrar em relação com as pessoas. Se a gente incorporar uma única ideia de joia, a gente perde contato com todas as outras pessoas. Colocar objetos ao redor do pescoço, e foi bem no pescoço que essa história começou, precede todas as demais manifestações da humanidade. A linguagem, a arte e a religião. A gente já pendurava coisas no pescoço antes de ter linguagem, arte e religião. Ela trata do que é mais humano na gente. Ela trata de laços e ela trata de compromissos. A joia, ela trata de proposições, de trocas e de diálogos. A gente tem que entender que a joia é isso. Ou seja, daquela palavra
quando eu falo de trocas, de proposições, de diálogos, eu estou falando daquela palavra que as pessoas costumam não gostar porque está associada a preço, que é preciosidade. A gente esquece que no dicionário, precioso também é maravilhoso, o que nos pode maravilhar. Eu vou fazer uma graça aqui, porque para vocês entenderem quão grave é falar sobre esse assunto. Quando a Cris me pediu uma foto para ilustrar o tema, eu falei, como assim, né? Eu falei assim, isso não vai dar certo. Como que eu vou fazer uma foto para ilustrar um tema absolutamente abstrato? E aí eu comecei a brincar. Então, eu fiz, da esquerda para a direita, uma foto. Era o pôr do sol, eu tinha esse papel maravilhoso, ficou essa coisa meio dourada, meio acobreada. Eu falei, vão associar com luxo e eu vou para aquele lugarzinho da joia tradicional, que é onde costuma me colocar. Depois eu joguei no chão do ateliê detonado, pensando... Sabe quando uma criança ganha um presente e rasga tudo e vai para pedaço para todo quanto é lado porque ela quer o que está dentro? Eu fiquei imaginando nessa etiqueta jogada. Eu falei, gente, o mundo já está muito baixo astral para eu embarcar nessa. Depois a gente tem o ponto vermelho. Eu fui correndo para um lugar que é um trabalho do Red Dot, do Otto Kunzli, de 1980. E eu falei assim, isso para público, redes sociais, vai dar zero leitura, ou vai levar a gente para um lugar muito esquisito, que é um lugar que a gente tem esse enfrentamento da questão do valor, que é entender a joia como inacessível, tal qual a arte numa galeria. Então, isso vai dar zebra. Por último, eu acabei colocando que vocês viram em toda a divulgação do evento, que era uma etiqueta que tem a ver com preço, pode ser que não dá leitura e entendimento de que tem a ver com valor, talvez, mas não me comprometia em hipótese alguma, e vamos lá. Então, qual é o valor da joia, né? Em que circunstância as joias ganham valor para nós? O que a gente considera valor em uma joia? A questão central da joalheria é a formação de público. E para a joalheria contemporânea, mais ainda. Oi. Por favor, desliguem os microfones, por favor. Muito obrigado. Para a joalheria contemporânea, isso é mais importante ainda. Então, a joia, se a gente entender, e aí, Jorge, eu vou falar direto com você, porque a sua fala ontem com a Agostina tinha muito a ver com isso. Quer dizer, quando vocês conseguem fazer com que o público esteja numa exposição de joalheria contemporânea e se emocione, você estabeleceu esse contato. E é aí que eu quero chegar. A gente tem, então, essa joia que é para o outro. Essa joia que não pode estar fechada dentro de si, não pode estar fechada dentro das fantasias do autor, não pode estar trancada no ateliê, muito menos num cofre. A América Latina tem feito isso com uma competência que a gente ainda não tinha visto. Quando a gente pensa na Bienal Latino-Americana de Joalheria Contemporânea, quando a gente pensa no Brazil Jewelry Week, a gente tem a alegria de entender que há movimentos de formação desse público. Ou seja, de explicar qual o valor dessa joia. Eu acho que vários autores, a maioria conhecida do pessoal que está aqui, que é joalheiro, porque eu imagino que a gente não tenha só joalheiros aqui hoje. Então, a gente tem, por exemplo, Lisbeth Den Besten, que fala de materiais, de técnicas, de formas, de conceitos. A gente tem... ela, inclusive, tem um trabalho que ela fez na Nova Zelândia que chama Jewelryness, que é essa qualidade que a joia tem, essa qualidade impalpável da joia, que nos aproxima das pessoas, dos corpos, que fala de integridade, fala de independência da joia. A joia tem que se bastar também. Maria Unger fala de estética, de valor histórico, social, emocional, econômico. São vários autores, curiosamente só mulheres, eu estou citando aqui hoje. Rona Hardy, ela fala de originalidade, de significado, de maestria de materiais, de conforto ao vestir. E quando a gente fala de conforto, a gente fala de desconforto também. Há peças que são desconfortáveis como intenção. E assinatura.
autoria. E Roberta Bernardet concluiu fazendo uma série de entrevistas há uns anos atrás, acho que em 2012, também conteúdo, ou seja, um aspecto comunicacional, técnica, preciosidade e usabilidade. Isso é um monte de expressões que entram nesse jogo louco de discutir o que é o valor da joia. Eu me apropriei do jogo de palavras que a curadoria do evento fez. Eu não sei se eu traduzo as intenções da curadoria, mas eu incorporei para construir alguma coisa. Eu gosto de nexos absurdos. E eu aproveitei essa decomposição da palavra para chegar em algum lugar com vocês. Então, eu vou primeiro aos imponderáveis, tá? Vamos pensar nesse valor que pode acontecer quando a gente materializa o imaterial, que pode ser o alquímico, o misterioso, o sagrado, o belo, até o religioso. Né? A gente também pode falar de uma concretização de afetos. Óbvio que eu trago aqui a imagem mais óbvia de todas, quando a gente fala de vínculos que são sentimentais, mas a gente tem que pensar também em termos de memória, de identidade, de ritos de passagem, ou seja, de marcadores de tempo. E, além disso, eu elegi uma coisa que é a responder aos desafios, ou seja, temporalidade, estar no momento presente, estar na contemporaneidade, dar conta das questões que nos afligem. A gente está falando de entender e buscar os significados e funções emergentes, tanto para quem cria a joia, quanto para quem vai usar essa joia. A gente precisa responder a desafios. Um dos principais desafios que surge, inclusive, muito acelerado agora durante a pandemia, é a questão do reconhecimento facial. Quer dizer, o direito à privacidade e o direito à própria identidade que a gente pode ver perdido tentando recuperar uma situação de crise sanitária. Quer dizer, a gente viu isso acontecer em alguns países. Além disso, a gente tem uma outra questão que é muito, muito contemporânea, que é a dismorfia de filtro, ou seja, o uso de filtro nas redes sociais e, inclusive, no Zoom, que faz as pessoas modificarem sua aparência e fazem desejar ter esta aparência no mundo real. Ou seja, tem pessoas fazendo cirurgias plásticas para se aproximar do que elas alcançaram usando os filtros que vêm de CGI, né, de Computer Generated Imagery. Eu acho que essa questão da dismorfia de filtro é um outro problema que seria muito lindo nós joalheiros tentarmos endereçar, de um jeito esquisito, tá? Mas eu trago essa imagem da Tilda Swinton usando uma máscara do James T. Murray, porque ela foi para o Red Carpet agora, recentemente, de Veneza, em plena pandemia, e foi dito publicamente pela pessoa que cuida a personal stylist dela, que era uma questão de responsabilidade e respeito. Ela estava simbolizando a necessidade do uso da máscara. Então, a gente está falando de significado, mas eu trago essa imagem porque ela foi a mais emblemática que surgiu, mas a gente tem a Eva Nowak, que é uma polonesa, que criou a máscara Incognito, que ela está falando da recuperação da nossa privacidade e do nosso anonimato. A gente tem algoritmos de reconhecimento facial de câmeras de vigilância pública que a gente precisa aprender a driblar. Joia pode servir para isso. Sarah Salam, uma norte-americana de Nova York, acho que ela é do Brooklyn, ela fez um conjunto de joias e acessórios para usar no rosto, no peito e nos pés, porque ela estava identificando as 3 formas que as pessoas podem controlar a nossa presença, que é através das feições faciais, através dos batimentos cardíacos e através da nossa passada, da maneira como a gente caminha. Está, sim, sofisticado a identificação, viu? Eu me estendi nisso porque eu estou absolutamente fascinada, eu estou vendo que tem alguns joalheiros tomando conta desse assunto, eu vejo o público absolutamente encantado com isso, inclusive com as joias que são filtros também.
Quer dizer, por que não essa joia que é um filtro, em vez da joia que deforma as nossas feições? Que tal embelezar? Que tal adornar, ornamentar essas feições, em vez de modificá-las? A outra palavra que surge, então, é o incorporar, e aí a gente chega mais perto de falar dessa coisa que é a joia no corpo. Luxo que sempre... Luxo tem a ver com valor, que tem a ver com algumas questões importantes, como beleza, escassez, acessibilidade, restrições por normas suntuárias, tem coisas que a gente pode usar, tem coisas que a gente não deve usar. Isso tudo vem sendo lentamente substituído por tempo, por atenção, por espaço, por silêncio, por ambiente, por segurança. Muda o que é luxo, e talvez as formas da gente representá-lo mudem também. Mas o que eu estou querendo falar aqui é sobre a questão dessa materialidade, que ela ganha razão de ser e potência de afetar. Eu vou falar sobre afeto depois. Não vou botar uma modelo linda, usando uma joia incrível, porque, né? Tá essa moça. Essa moça, ela é uma jovem, aparentemente morta aos 20 anos de idade. Ela estava numa necrópole real, então ela era uma nobre, provavelmente, mas ela era uma guerreira. Ela tem ferimentos que indicam que ela era uma guerreira. Ela está com uma série de joias, particularmente um par de braceletes com uma forma animal na ponta. Aí tem gente que diz que era dragão, tem gente que diz que é serpente, por aí vai. A questão não é essa, a questão voltando lá para o início, a gente tem um par de conchas encontrado em El Skul, Israel, datado de 100, 130 mil anos atrás. E aí vem uma questão de intencionalidade. Elas estavam intencionalmente perfuradas e arranhadas. A gente tem 8 garras de águia igualmente perfuradas e arranhadas, também datadas de 130 mil anos atrás, na região de Krapina, na atual Croácia. E a gente tem uma continha que parece uma miçanga, considerado o artefato mais antigo de ouro, encontrado onde hoje é a Bulgária, e datado entre 4.600 e 4.500 a.C. Eu estou falando isso por quê? Além de adorar a história. Eu estou falando sobre enterro e ornamentação como intencionalidade. É muito interessante como os arqueólogos associam a questão do enterro e da ornamentação, porque isso determina que havia uma intencionalidade e um entendimento de outras coisas que eram impalpáveis. Então, a gente está falando, por exemplo, da capacidade, uma habilidade cognitiva de antecipar coisas, de planejar, de reconhecer e de entender o simbolismo da beleza de um ornamento corporal. Eu acho isso fascinante do ponto de vista do valor da joia, porque, na verdade, a gente está perseguindo esse valor até hoje. A gente joga uma carga de significado neste objeto, tamanha, que faz adquirir valores que transcendem em muito qualquer possibilidade de valor intrínseco. Quem estava achando que eu ia falar sobre precificação aqui hoje já se lascou, né? Vamos lá, então. A gente tem também... dificílimo, eu saí pela tangente total. A joia encarnada. O que significa encarnar? Encarnar é tornar humano, né? Isso a gente vê nas religiões, a gente vê isso nas operações do sagrado, essa ideia de transformar alguma coisa em realidade, em humana. E eu trago quase uma brincadeira isso aqui, porque isso nasce em 1996, talvez, 8, de uma parceria do Sean Lane com Alexander McQueen. Isso estava exposto até há pouco tempo atrás no Metropolitan, já esteve exposto também no Victoria and Albert. Quer dizer, como se chama isso? Um yasmak, ou seja, a origem disso é uma indumentária muçulmana, mas ao mesmo tempo é uma ideia de uma armadura.
Eu gosto muito da ideia de pensar essa coisa do tornar humano quando a gente entende, e na pandemia isso está acontecendo de uma maneira incrível, quando a gente entende a nossa fragilidade, essa ideia da proteção. E aí eu não vou falar só de máscaras e amuletos, que foi uma coisa que a gente usou bastante, falou-se muito disso no início da pandemia, mas falar dessa coisa que é a armadura também. Para combinar com isso, aí eu trago uma outra ideia, ainda sobre corpo, que é despertar o corpo. Eu fui pela tangente também, mais uma vez, tá? Trazendo essa imagem, porque eu gosto de cultura pop, eu acho que a gente tem que olhar para o mundo como um todo, a gente não pode se dar o luxo de isolar áreas para estudo e conhecimento. E a gente sabe da repercussão enorme que Pantera Negra teve, a gente sabe do sucesso incrível, inclusive, que figurinos e joias desse filme fizeram, porque eles falavam de poder, e de poder de um outro lugar de onde não costuma vir a ideia de poder. Eu gosto particularmente dessa ideia do colar do Pantera Negra, que vira uma armadura, mas eu estou pensando muito na ideia de identidade também. Vale muito a pena para quem quiser dar uma olhada com mais carinho no filme, bom, além de assistir o filme, mas assim, Dorian Fletcher foi a joalheira que fez uma grande parte desses acessórios, e a figurinista é a Ruth Carter, e ela é, hoje em dia, para mim, a melhor pessoa que a gente tem no ramo. Ela realmente consegue criar universos, e ela criou um universo que desperta corpo. Eu usei isso para ilustrar uma coisa que a gente vê muito no ateliê, que é a pessoa que vira e fala: eu coloquei aquela peça e eu fiquei diferente, eu mexi na minha postura, eu me senti poderosa, eu fui para o evento me sentindo... Quer dizer, eu gosto... Foi a única maneira que eu tive de trazer uma visualidade que fala desse lugar. Eu gosto muito dessa ideia da pessoa que bota o negócio e fica automaticamente diferente. E a joia tem esse poder. E, por último, incorporar. Na verdade, esse é o tema que recentemente mais tem me interessado, porque eu não sei, quero saber de vocês, eu estou falando o mais rapidinho possível para a gente poder conversar bastante. Eu tive uma crise no início da pandemia. Que tinha a ver com o valor da joia e tinha a ver com o valor do que eu fazia. Eu não tenho na minha tese, eu tenho uma tese de doutorado sobre o significado da joia, eu não trabalhei com autoetnografia, eu não trabalhei com etnografia de ateliê, porque eu estava num lugar extremamente conservador que não me permitia fazer isso e ser transdisciplinar. Mas é o assunto que muito me agrada hoje em dia. Qual é a relevância do meu trabalho? Para que serve o que eu faço? Para quem eu faço? E qual é o valor disso? De repente, eu me senti totalmente... Eu não fiquei na orfandade que muita gente ficou, porque meu ateliê é dentro de casa, eu tinha acesso ao meu material de trabalho. Eu continuei trabalhando normalmente, mas eu perguntei por que estava fazendo o que eu estava fazendo. E, de repente, as pessoas começaram a me pedir joias. As pessoas começaram a fazer encomendas de coisas específicas, trazendo significados específicos. Algumas coisas, inclusive, com valor que eu imaginava que a gente nunca atingiria naquele momento. E eu tive que escrever sobre isso. Acho até que está no meu site ainda. Eu tirei o manifesto, botei isso no lugar, porque o resultado dessa crise foi uma compreensão muito profunda do valor do que eu faço. E aí a gente tem uma coisa que eu acho que todo mundo sabe, inclusive todas as pessoas que consomem joias sabem, que a gente está falando de um fazer que é ancestral, só que ele dá conta de necessidades também ancestrais. E aí eu falo de adicionar a uma coleção. Dá uma especial atenção por isso aqui, porque a gente está falando dentro de um evento de joias. Eu trago 2 peças de Art Smith simplesmente porque eu adoro e porque eu não quero apanhar. É uma enorme dificuldade ilustrar uma apresentação dessas sem privilegiar amigos, sem privilegiar países, pessoas. Aí eu trago um cara de lá de longe, meados do século XX. Eu gosto muito dele porque ele se combina com o que eu estava falando sobre corpo até agora. O Art Smith tem uma anotação no caderno dele, isso está num livro sobre ele,
que ele diz que a joia está na ausência e no silêncio da composição. Ele acha que a joia está no vazio. Ele trabalha no metal, mas a joia ela se dá no vazio, nas frestas. E ouvimos falar de frestas esses dias pra caramba, muita gente falando sobre isso. Então, mas o que está em jogo quando a gente fala de adicionar a uma coleção? Então, agora eu estou me deslocando do corpo, indo para um lugar de uma joia que não está necessariamente sobre o corpo. O que a gente tem que pensar, novamente, é a questão da preciosidade, a questão do valor, de um valor atribuído às coisas e não de um valor intrínseco. E aí não tem como lembrar, estou eu lembrando de Kingsley de novo, se a gente pensar em Gold Makes You Blind, essa é uma reflexão recorrente na joalheria contemporânea há quase 50 anos. Meu mestrado não foi sobre joalheria, meu mestrado foi sobre leitura, e eu trabalhei num tripé que era biblioteca, arquivo e museu. E nesse lugar, que era o que naquela época se pensava ser o centro cultural, a gente entendia o arranjo dos artefatos culturais, o arranjo dos objetos culturais, como criadores de memória, espaços de memória. E é muito interessante a gente pensar que colecionar, e toda vez que a gente, por exemplo, está num evento desse, em que as pessoas têm a possibilidade de adquirir trabalhos, a gente está pensando que essa pessoa está incorporando esse traço, a joia, à sua coleção, à sua vida. E aí colecionar, segundo os teóricos, é preencher vazios. A gente tem que pensar que a gente está buscando preencher vazios. Que vazios são esses, né? Não podem ser só os vazios da nossa imaginação. A gente tem que pensar no outro, de novo. Claro que a gente tem várias questões para estudar aí. A questão da dádiva em Malta, que assim, autores não faltam para discutir, tirar do corpo e pensar nessa joia como objeto cultural. Mas a questão é que quando a gente tira uma peça da função dela e coloca numa série, isso ganha outros significados, que tem a ver com valor também. E a gente tem várias questões interessantes que quem compra uma joia e quem faz uma joia tem que, pelo menos, ter ali atrás para refletir. Nostalgia de origem, né? Muitas joias nos apaixonam porque a gente já viu outra dessas, ou se perdeu uma outra dessas, ou a gente está fazendo exatamente o contrário, a gente está se contrapondo a uma coisa que a gente já viu. Obsessão por autenticidade, e aí a gente tem toda a discussão da autoria, da origem. A gente tem socialmente rituais de autenticação, quando a gente imagina as pessoas emitindo certificados, quando a gente imagina as pessoas funcionando o seu trabalho, quer dizer, a gente está em contato com o outro. Não vou nem discutir aquela história de joia, sem investimento, sem reserva de valor, nem nada, porque eu acho que já ultrapassamos algumas discussões. Mas a verdade é que a joia, ela, em algum momento, ela pode ser uma reserva de valor se ela estiver discutindo valores intrínsecos, ou ela até pode ser, sim, um investimento quando você extrapola completamente para outros lugares. Então, a gente está falando de prestígio de criador, a gente está falando de raridade, a gente está falando de restrições comerciais, tipo assim, não pode mais consumir coral. Há um boom de coral no mercado mundial, nos leilões. Por quê? Porque disseram que não podia mais. Quer dizer, a gente tem outras coisas que se mexem em torno desse objeto cultural joia. O mercado é predatório, o mercado estabelece regras e a gente tem que aprender a conviver com isso. A gente não tem que ceder, eu não sou adepta das concessões, mas a gente tem que saber que isso existe, que este mundo existe. E quem está consumindo a joia, quem está adquirindo a joia, ela de alguma forma também tem que ser informada disso. Tem um outro aspecto dessa ideia da coleção, que é a reunião de fragmentos, né? Eu já falei que é a gente tentar preencher vazios, mas é também a gente construir algumas coisas. Eu acho interessante. Eu, na defesa da minha tese, disse que a joia era uma Madeleine proustiana, eu quase apanhei, porque assim, minha filha,
menos. Mas quer dizer, da mesma forma como a Madeleine pode nos arremeter para um lugar muito longe, para memórias absurdas, eu de verdade acho que joias são capazes de arranjar e construir narrativas. Joias podem trazer novos nexos, novos significados para a gente e para as próprias joias. Usar a joia ou não usar a joia. Tem gente que não usa porque não quer que aconteça nada com a joia. E aí? A gente registra, tem gente que anota o que a peça que comprou, quando comprou, tem gente que guarda a embalagem, que, aliás, é ótimo para os historiadores, a gente vem ensinar todo mundo que compra a joia a fazer isso. Mas a gente tem o lado menos romântico e mais problemático, que é, por exemplo, a fetichização da sobrevivência. Isso acontece na arqueologia, mas isso acontece na vida cotidiana. A gente tem uma situação muito curiosa, que é a peça que sobrevive por uma série de acidentes. E, subitamente, ela ganha um enorme significado. Mas foi sem querer, ela não tinha um significado de verdade, ela não era importante, não foi importante para ninguém nunca, ela apenas é uma sobrevivente. E aí a gente tem algumas formas de musealização de joias, de colecionismo de joia, que esbarra com isso. Você às vezes olha uma peça e fala, isso é profundamente insignificante, está num lugar lá de grande valor, de grande narrativa. Complicadinho isso. Eu tenho dificuldade com isso. Eu acho que mais pessoas da área da joalheria deveriam se dedicar a estudar a história da joalheria. A gente faz uns arremedos de história da arte, a gente faz uns arremedos de história cultural, um pouco de antropologia, muita arqueologia, graças a Deus. Mas, assim, cadê o joalheiro pensando essa ancestralidade, né? Aí já é divagação minha mesmo, tá? E aí eu vou falar de uma última coisa, que é o criar inteirezas. Aí eu fui muito safada, porque eu falei de 2 eventos que aqui na América Latina estão proporcionando essa formação de público, e eu trago a Bienal de 2018, que aconteceu em Buenos Aires, porque aqui, isso é pura saudade da fisicalidade, queria estar com vocês numa sala, todo mundo apertadinho e suando. O que é isso? O que é criar inteirezas? Quando você faz uma curadoria e põe um monte de trabalhos juntos, a gente tem alguns problemas, Derrida fala do mal do arquivo, esse desejo de imortalidade, a gente faz isso para não morrer, para não ser esquecido, mas a gente tem também um impulso inventariante, que é tipo assim, vamos nos situar no tempo, eu estou aqui no tempo e no tempo está sendo produzido isso. Isso é mágico, isso é importante. O público, inclusive, quer isso, e a gente tem que contar a nossa história. Uma das formas de contar a nossa história é proporcionar essas inteirezas, ou seja, as exposições. De novo, Jorge, ontem eu fiquei encantada com a apresentação, porque falava de uma construção de uma coisa desse tipo, entendeu? Eu fiquei... E com agravante, falando de um lugar... da proximidade com o público. Não é para afastar, é para trazer para junto. É para falar que faz parte dessa humanidade. Bom, mas a questão o que a gente precisa aprender para construir mais dessas inteirezas, que significa revelar este valor das joias para as pessoas. Joia não é supérfluo. E eu vou lá atrás, eu sempre vou. Tem gente que não precisa. A Marta fez uma palestra no evento colombiano há uns meses atrás, ela falou só de contemporânea. Eu falei assim, eu tenho que ir lá no Neandertal para voltar contando essa história. Ela não precisa, ela é um ser iluminado. Então, a gente está falando de que joias não são supérfluas, a gente está falando que joias não são inalcançáveis. É um problema muito sério. Porque, sim, no imaginário das pessoas, joias são inalcançáveis. E aí eu não estou falando de valor material, eu não estou falando de valor intrínseco, não. Estou falando de imaginário, que é bem mais complicado.
Ao não entendermos isso, a gente está com os burros na água, como joalheiro, e a gente deixa o público perplexo, porque ele não entende o que a gente está fazendo. Eu acho que... Eu sempre apanho quando digo isso, gente, mas eu digo de coração. Vamos lá. E por quê? Porque eu acho o seguinte, que toda vez que a joia, ela se pretende arte, e eu vou abrir um parênteses enorme, sem garantir essa proximidade com o público, que a gente viu ontem na fala do Jorge e Agostina, ou seja, sem construir uma realidade palpável, a gente recorre a essa ideia sem perceber que ela não favorece a joalheria. A gente precisa dessa proximidade. E a gente acaba sendo lançado num limbo, que é o mesmo limbo que ficam as artes plásticas, que fica até o design, o artesanato, tipo assim, joga todo mundo num grande limbo, onde as pessoas olham de fora falando, o que é isso? Eu acho que a gente tem que buscar valor para poder responder essa pergunta. Por que a gente precisa responder essa pergunta? Eu já estou acabando. Existe uma dualidade, isso é nosso, entre um desejo econômico de consumo, ou seja, gostar de comprar, e associações morais negativas dessa prática. Consumir não é bonito. Então, eu fico pensando, se a gente conseguisse criar associações éticas e morais positivas, na verdade, se a gente falar do significado da joia para as pessoas, a gente está construindo uma associação que extrapola isso e traz a pessoa para próximo do trabalho do joalheiro. Qualquer joia, viu, gente? Eu acho que isso é um problema tão grave para a joalheria contemporânea quanto é para a indústria. Dos muitos autores que eu me debruço nessas horas, o Canclini fala de uma sociedade sem relatos. E eu, na minha tese, apostei muito forte que a joia ganha a incumbência do relato. A gente ganha a incumbência de evocar relatos particulares, que podem ser de quem está criando a joia, mas pode ser de quem está adquirindo essa joia, pode ser de quem está falando dessa joia. E a gente precisa também desses relatos, desses grandes relatos, para entender os nossos afetos. Eu tinha falado que eu ia falar um pouco mais de afeto. E aí, a questão é a seguinte, esse afeto, se é a hora que a gente dá um print de tela para me achar depois, eu tiro uma foto com o celular. O afeto, eu estou entendendo esse afeto não como sentimentalidade, mas eu estou falando como o afeto spinoziano, ou seja, aquilo que move os nossos corpos. Eu vou falar até aqui, eu vou ler, porque normalmente dá pau no entendimento disso aqui e a gente não tem muito tempo. Afetos surgem nos espaços entre pessoas e coisas, nos encontros de corpos, afetos e mundos, em que as experiências vão além das meras subjetividades individuais. Então, para falar de valor da joia, eu acho que a joia ela não pode ser uma bobagem, não pode ser uma bobagem. E é daí que vem seu valor. A questão da joia para mim, a questão do valor da joia para mim é uma questão de relevância. A gente precisa construir relevância. Gente, só porque não dava para não falar disso hoje, eu tenho mais um slide aqui, tá? Para o pessoal que não está no Brasil, que não acessa as nossas notícias, 2 crianças foram mortas ontem com balas perdidas. Nos dejaste mudos. Olá, Ana.
Quedamos No, mudos. de verdad, para empezar hoy a hablar del valor de la joyería con lo que está pasando en Brasil fue una sombra. A Ana Calbucci está falando aqui, joia é social, né, Ana? Joia é humanidade. Joia é Na humanidade. verdade, se a gente parar para pensar, o artefato cultural mais antigo que existe não é a ponta de lança dos livros de história. É coisa pendurada no pescoço. Uhum. Muitas reflexões aí, né, Ana? Tanto que as pessoas estão aqui pedindo aqui as indagações aqui sobre as referências, né, que você usou tão ricamente aí na sua apresentação. A Milena Rodrigues pedindo uma referência sobre os artistas pesquisadores que você citou, que falam sobre o valor da joia, né? Vamos fazer o seguinte, antes de você começar, vamos fazer o seguinte, porque ontem eu vi que quando acabou a apresentação, logo em seguida vocês desligaram o Zoom. Deixa o Zoom um tempinho depois que a gente acabar, porque eu vou dar um print screen em todo o chat, e aí eu prometo responder as pessoas da melhor forma possível, tá? Se escapar alguma coisa, se alguém precisar de alguma referência, o que quer que seja, eu sou a mulher que compartilha. Então, vamos embora, vamos conversar, vamos responder, mas eu preciso de 2 minutinhos no final para eu garantir que eu capturei tudo isso, tá? Claro. Então, foi a Milena Rodrigues, a Luciana Coutinho também. Ela está perguntando sobre o nome da moça pré-histórica que você utilizou ali, que estava com essa não, fora a Lucy, quer dizer, as mulheres normalmente não são nomeadas, não. Ela foi encontrada em Van, na Turquia. É recente esse encontro. Aliás, deixa eu esclarecer uma coisa. Esses achados arqueológicos que datam joia para a gente, que falam de significados remotos de joia, eles são muito curiosos, porque às vezes os achados aconteceram, por exemplo, essas 2 conchinhas que eu falei que tem 130 mil anos, elas foram achadas no início do século XX, elas estavam musealizadas, só que a gente tem a possibilidade de fazer novas pesquisas por conta de tecnologia ou mesmo de interesse de pesquisadores. E assim, é uma linha móvel, isso muda todo dia, tá? Eu peguei essa daqui porque ela é das mais recentes, mas isso varia, e a própria datação varia à medida que mais artigos acadêmicos sejam escritos sobre as escavações. Ela é de um lugar chamado Van, na atual Turquia, e ela é de um grupo, ela está na necrópole eu não tenho memória, eu estudo história porque eu não tenho memória, tá, gente? Ela está na... Eu juro que eu escrevo aí depois. Depois você pesquisa com calma. Não, tá aqui. É que eu não acho. Urartu. Ela é do reino de Urartu. U-R-A-R-T-U. Tá bom? E foi recente. Estamos falando de 900, estamos falando do século 9 a.C. A gente está falando essa necrópole é datada dessa época. Os ossos dela ainda não se sabem. Tem outra colocação aqui, além dos comentários de maravilhoso, que os dedos... A Ana Calbucci até comentou, né, quando você mostrou essa imagem, vão-se os dedos, mas ficam os anéis. Maravilhoso. Você sabe que quando eu começo a conversar com as pessoas sobre essa questão do valor, a coisa que mais me bate é tipo assim, será que alguma coisa que eu fiz vai perdurar? Uhum. Aliás, se a gente começasse a fazer essa pergunta, a gente acho que faria uma joia melhor, entendeu? E eu não estou falando de materialidade, não. Estou falando de significado. Sim. Mas você não acha, Ana, que, pegando esse ponto, né, que você abordou, quando a gente fala, né, que você, para você viver, você tem que ter escrito um livro, tem que ter plantado uma árvore, e talvez quem seja um artista da joalheria ter feito uma joia realmente para ficar, né? Assim, você acha que a joia pode ser encarada, pode ter uma
um ideal do artista de deixar um legado após a sua passagem pelo mundo? A joia pode ser Amém. essa... Saúde. Isso, saúde. A joia tem esse... Você acha que o joalheiro, ou até quem consome mesmo, né, quando se apropria de uma joia com tanto significado, ele está querendo deixar uma marca através daquele símbolo? Não sei, eu acho que isso cabe a cada um. Mesmo quando a gente está falando, vamos para o lugar extremo, vamos pensar na joia que é efêmera mesmo, que sequer efêmera. Ela sequer é efêmera, mas ela quer perenidade na memória das pessoas. Isso, essa ela joia quer atingir pessoas. Então, assim, acho que sim. Eu acho que toda produção humana, toda e qualquer produção humana, ela tem, a não ser muito predatória, horrorosa, ela tem esse objetivo de colocar a gente no mundo, de alguma forma. Só que eu acho que a joia tem um significado monstro nisso. Porque a joia, ela sempre que me perdoe o público, eu vou falar para joalheiros agora. Quer dizer, se a gente está sendo íntegro no nosso trabalho, a gente está construindo uma coisa com um significado que sai da gente para ir para o mundo. E aí eu falo de integridade mesmo, porque a gente precisa... toda a joia, e aí é onde eu entro em conflito às vezes, quer dizer, eu acho que toda a joia industrial, a joia popular, a joia artesanal, artística, contemporânea, não interessa. A gente precisa aprender que joia é um negócio grande, importante, com 1 milhão de vertentes. Quando a gente abraça o fato de que há outras joias, elas podem ter outras funções, outros significados, mas tem um núcleo duro na joia, que é a ideia de botar a gente em contato com outras pessoas. Eu escolhi trabalhar com o conceito de afeto na minha tese de doutorado spinoziana, porque ela fala de uma imaterialidade, na verdade, porque ela fala de um afeto que é afetar corpos. É você colocar em contato corpos. E é nesse lugar que surge, então, o afeto, surge a paixão, ou seja, a coisa que nos mobiliza, a coisa que nos imobiliza. Eu gosto muito dessa ideia. Só que o pessoal, normalmente, quando a gente fala em afeto, acaba indo para um lugar da afetividade, é outra palavra, não tem nada a ver, aí metade do entendimento se perde. O que a gente vai fazer? A Milena Rodrigues está colocando aqui, é muito real isso sobre o imaginário, pois quando comento da crise financeira que sofri por causa da pandemia, redução de pedidos e aulas zeradas, eu escuto, puxa, mas é porque a joia é supérfluo, né? Então, por isso que eu acho que a gente tem que falar no evento desse sobre o valor da joia. Água. Exatamente por isso que eu acho que no evento desse faz sentido discutir o valor da joia. Porque se nem a gente... E eu comentei com vocês, eu tive uma crise muito braba no início da pandemia, porque, ao contrário da maioria das pessoas, eu estava sentada na bancada. Minha bancada está aqui do lado. Eu estava na minha bancada, eu estava trabalhando normalmente, com material, inclusive, porque eu tinha me abastecido. E eu falei assim, faz sentido fazer isso, cara? Sabe? E de verdade, reler minha tese ajudou bastante. Mas assim, o que as pessoas trouxeram, gostou, né, Thaís? O que as pessoas trouxeram para mim foi, eu não estou junto, mas eu quero celebrar presente. A quantidade de gente que pediu gente em casamento nessa pandemia, a quantidade de criança que nasceu, e eu nunca vi, tipo assim, eu nunca fiz tantas peças para serem entregues em maternidade. Quer dizer, se a gente for para um lugar que a gente não sabe se a joia é importante, a gente tem problema. Se a gente for para um lugar que a gente acha que é a coisa mais importante do universo, porque eu fui para o Instagram e falei, gente, surtei, mas já de sorteio o que eu faço é a coisa mais importante do mundo. Eu fui para o meu site e escrevi isso. Eu mandei uma newsletter para os clientes, um desabafão de 2 laudas para os meus clientes, falando, galera, estou aqui, eu acredito no que eu faço, isto é ancestral e eu vou continuar fazendo. Eu construí um espaço onde as pessoas entenderam que o que eu estava fazendo era importante e valioso. Mas você falou sobre isso, Ana, né? Então, não, primeiro que
Então, isso que você falou, eu acho que é muito importante, você falar isso, né? Você comunicar isso para o seu público, né? É muito, porque às vezes o público precisa ouvir isso, né? Porque, tipo assim, as pessoas costumam falar que a joia é supérflua, mas assim, todo mundo tem um negocinho guardado numa gavetinha que pertenceu à bisavó do não sei o quê. E não precisa ser valioso. Eu tive um contato fantástico quando eu estava pesquisando. Eu achei uma senhora que escrevia pequenos bilhetinhos sobre cada joia. Era uma senhora de mais de 80 anos, mas ela tinha escrito assim: isso aqui eu ganhei de presente de não sei quem, no meu aniversário de não sei o quê. Tipo assim, ela não só estava criando nexos e narrativas para ela, mas já estava criando para quem vem depois dela. Eu teria feito um capítulo inteiro só sobre essa criatura, porque eu fiquei absolutamente mobilizada por isso. Então, assim, é supérfluo? Mas o artista, às vezes, ele está tão dentro da obra dele que ele esquece essa referência, né, Ana, de tocar nesse ponto pré, né, do valor, né, que você está trazendo aqui. Olha, a Alice Lobato está pedindo a referência bibliográfica do talk aqui, da charla. A Marília Coelho pedindo para você falar um pouco a respeito do valor da joia e as cinzas humanas transformadas em diamante. O processo de confecção é realizado na Suíça e a fabricação tem o valor de 12.667 a R$ 52.330. Olha, é o seguinte... A gente tem dois aspectos que eu adoro conversar a respeito nessa história. Mentira, 3. O primeiro aspecto é o seguinte. Tem uma história de que diamante é carbono, e tem aquele monte de meme sem graça que diz que carbono, com uma vida infernal, vira um diamante. Não acredito nisso. Então, assim, existe essa... A Thaís está rindo que está se acabando, cara. Então tem esse aspecto. A indústria foi para esse lugar, e a indústria descobriu que a gente tinha um problema contemporâneo, e aí é muito complicado porque ele é cultural, ou seja, a maneira como um norte-americano lida com a morte, vou falar só do continente aqui da gente, é diferente da maneira como um mexicano lida com a morte, que é muito diferente de como um brasileiro lida com a morte. Então, assim, a que cultura isso serve? Do mesma forma que o anel de noivado de diamante, que era uma coisa gringa, inundou o planeta Terra, e ninguém quer capturar o significado disso para entender, apenas adere ao consumo. Eu acho que essa história da cinza que vira diamante, ela é um produto. Isso, para mim, é um produto que está capitalizando em cima da nossa dor, do nosso luto, do entendimento da perenidade que a gente tem. Hoje é aniversário da morte do meu pai. Eu joguei as cinzas dele lá na lagoa, cara, no lugar que ele adorava correr. Sabe? Da terra para terra. Você acha que metade das pessoas que eu conheço não me perguntou se eu não ia transformar meu pai num diamante? Muita gente. Muita gente me perguntou. Eu falei assim, tipo, não, né? Eu acho que é uma questão de consumo. Eu dou parabéns para todo empreendedor que inventa um produto incrível desse. Mas eu acho que isso está para além da joalheria, tá? O outro aspecto disso, tem uma questão que tem a ver com essa transformação em diamante. A gente vai lidar com um problema muito grave no futuro próximo, que é a questão desse diamante que é produzido pelo homem. Isso está sendo vendido, foi criado como produto, foi criado como serviço, isso está sendo vendido para as pessoas como uma coisa altamente
boa para o meio ambiente, altamente ecológica e sustentável, quando na verdade a gente sabe que a quantidade de energia que se usa numa planta para fazer um negócio desse é absurda e isso atende à indústria. Isso não tem nada a ver com a joalheria. Vira joalheria como subproduto e as pessoas resolvem achar que é incrível. Eu sempre falo para as pessoas, eu faço muita avaliação de joias antigas. Quase tudo que aparece de rubi, final de nouveau, início de déco aqui para mim, são importantes o suficiente para merecerem ir para um laboratório gemológico, são rubis sintéticos. Por quê? Eu comparo para as pessoas o seguinte, o rubi sintético nos anos 30, ele equivale ao celular de último tipo de hoje. Você estava comprando uma inovação, você estava comprando toda a engenhosidade humana, e ainda era mais bonito que o natural. Então, assim, o outro problema, porque se a gente pode fazer com cinzas, a gente pode fazer na indústria, e esse é o outro grande problema que a gente vai enfrentar. Esse diamante industrial, ele é super, ele consome uma quantidade absurda de energia, ele não é sustentável, ele não tem nada de ecológico, e a gente cria narrativas, e daí meu enorme bode com a falta de cuidado como entra o branding, o storytelling na joalheria, porque as pessoas compram essas ideias e saem reproduzindo alucinadamente por aí, entendeu? São brigas que eu compro, eu e Thaís já tivemos várias conversas sobre isso. Eu nunca usei nenhum ouro no meu ateliê. Eu faço joias há 33 anos, que não fosse reciclado de joias antigas. Nos últimos 12 anos, reciclado num laboratório em que os caras garantem as condições de sustentabilidade. Eles não são certificados porque custa uma fortuna certificar esse processo. Mas, assim, eu estou usando uma coisa que está aí no jogo há muito tempo. A gente precisa descaracterizar um pouco essa ideia. A gente precisa construir, na verdade, diminuir o greenwashing e construir ideias mais sustentáveis de sustentabilidade na joalheria. O fato da gente poder usar um diamante infinitas vezes, que foi do anel da avó, da bisavó, da mãe, da tia, não sei o quê, onde que a gente fica nisso, né? Onde a gente se coloca nisso, entendeu? Porque, na verdade, o material da joalheria tradicional, se não for nocivamente trabalhado, porque a gente sabe da química que envolve tudo isso, é mais sustentável que qualquer outra coisa, porque ele pode ser reaproveitado infinitamente. E aí? Cadê o pessoal se apropriando dessa fala na joalheria? A gente tem um discurso inteiro sendo construído do horror do ouro, do horror da prata, do horror das gemas coradas. 95% da produção de gemas coradas mundiais é feita por pequenos produtores. Ninguém vai lembrar de falar das populações que vivem em função disso, mundo afora, maioria no terceiro mundo, inclusive. Sim, sim. A gente precisa botar essa conversa no jogo. É claro que existe o trabalho com outros materiais, claro que foi o que a gente conquistou nos últimos 70 anos, a gente ampliou infinitamente as possibilidades da joalheria, mas como eu falei lá no início, a noção de joia que existe é a tradicional, é a que a gente tem culturalmente. Como é que a gente pode entender isso? Como é que a gente pode dialogar melhor? Tipo assim, morre um anjo ourives toda vez que um joalheiro contemporâneo diz que trabalhar com metal é ruim, gente. Vamos ser mais amorosos. Tem o coleguinha do lado, né? Morre um anjo joalheiro toda vez que a gente fala isso. Aqui, Ana, o Jorge Manila. Ana, como consideras tu que a gente pode poder relevância em sua joalheria? Como colocar relevância na sua joalheria? E que entendes tu por curadoria de projetos? Consideras que são realmente críticos? Não, né? Pouquíssimos são críticos. Bom,
duas coisas diferentes. Como que a gente faz as pessoas entenderem o valor da joia, ou seja, da nossa relevância? Bom, eu estou desde o início da pandemia fazendo vídeos quase diários no Instagram, então todo mundo já sabe que eu tenho horror de várias expressões correntes atualmente. As palavras ganham, assim, uma repercussão que me dá medo. Vamos tentar falar disso sem usar essas palavras. Eu acho que essa questão da relevância tem a ver, primeiro, com um profundo autoconhecimento, porque a gente tem que começar a olhar para o nosso próprio trabalho, no nascedouro, e pensar se o que a gente está fazendo presta. Assim de simples, uma avaliação cruel do próprio trabalho. Claro que isso pode passar por se expor para os nossos pares. Se eu não consigo publicar um texto acadêmico sem meia dúzia de pessoas surtadas ficarem 6 meses lendo o meu trabalho, eu acho que a gente deveria trazer a público joias depois de passar pelo escrutínio dos nossos pares também. Para isso, eu acho que existem grupos, e toda vez que eu vejo o resultado de um trabalho de grupo, ele é mais relevante. Porque alguém vai dizer, tá uma merda. E aí a pessoa vai dar uma melhorada no que está fazendo. Eu acho que tem... Todo trabalho... Gente, eu estou achando que tem umas pessoas rindo pra caramba. Eu acho que passar pelo escrutínio dos nossos pares é importante. Talvez ter uma relação... E aí eu também vou para essa questão da ancestralidade. Joalheria sempre se ensinou numa relação de mestre e aprendiz. Ninguém fica sozinho num canto fazendo joia e sai alguma coisa que preste. Você tem que... É como se a gente se colocasse nesse lugar se a gente achasse nosso lugar nessa ancestralidade. Tem um antropólogo, o Tim Ingold, que fala de uma coisa... Ele vai lá nos Heideggers da vida, ele passa lá por uns vários autores, mas assim, ele chega num lugar que ele fala assim, olha, enjoei disso tudo, eu vou falar o que eu acho. E ele não fala mais de fluxos, ele abandona várias expressões e ele começa a falar de uma coisa que ele chama, que não é mais aquela coisa da malha, mas ele fala de uma coisa de fluxo. Ele diz que, tanto é que o nome que eu dei para a minha tese foi da matéria ao afeto. Então, não estou falando de material, materialidade, redes, tramas. Eu estou falando de um fluxo que leva uma matéria a ser um significado. Isso é mais abrangente, é mais fluido, é mais... E aí a gente está falando de uma produção de significado que faz aparecer uma relevância. Parte 2 dessa história se a pessoa viveu esse processo, esse flow aí, ela sabe falar do próprio trabalho, ela sabe apresentar o próprio trabalho, ela sabe construir uma tipografia mesmo, sabe? Tem muito a ver com o que você falava ontem, tipo assim, como vocês foram construindo aquele espaço a ponto daquele espaço revelar o que era o trabalho e trazer o público para perto e não afastar. É aquela história, é o cubo branco, é o cofre, né? Aquela joalheria que você entra e tem uma sala fechada com cortininha, não. Fetichizou o bagulho, né? E a outra pergunta... Dos projetos. A questão da curadoria. Eu acho que a questão da curadoria no nosso ramo é uma temeridade, cara. Eu vejo cada coisa. Porque a gente trabalha em operações fechadas, em grupos fechados. Eu tenho que estar mais na rua para conseguir entender o mundo e daí fazer exercícios curatoriais, entendeu? Eu acho que a gente precisa... Eu tenho umas coisas que eu digo que depois eu apanho, estão gravando aqui, depois vão me matar. Mas a questão não... Isso aí eu já compro 6 meses de discussão, cara. Eu já compro 6 meses de discussão com essas coisas que eu falo. A gente tem um problema muito grave nos processos curatoriais,
que é o seguinte. Você não tem... como que eu vou dizer isso sem apanhar, gente? Não, isso é um exercício. É um exercício curatorial não falar tanta bobagem num Zoom. Vamos lá. Como não... É o seguinte. Quem estuda... Vou falar de história da joalheria, que é meu terrenão. E aí eu chego na curadoria. História da joalheria é feita... Primeiro que no Ocidente, vamos combinar, eu não tenho acesso algum a uma história da joalheria que se passa na Ásia ou na África. Muito pouca coisa. Eu tenho alguns textos, alguns livros, mas assim, se der bobeira, foi um europeu que escreveu. Ou o pior, foi um europeu que fotografou. Fotografia de joia, para mim, já é um problema da curadoria. Porque é a apresentação, é o dar à luz. Você tem... Ai, beijo para José, gente. Melhor fotógrafo de joias do planeta. Ele estava aí, não sei se ainda está. Deve estar vermelho. História da joalheria é escrita por professores de história da arte. A galera nunca sentou numa bancada, nunca sentou numa mesa e fala sobre a história da gente. Temos problemas sérios nesse negócio. Tem um ou outro texto, o Skinner, por exemplo, aquele livro sobre joalheria contemporânea, ali você tem um cara que literalmente entende do negócio falando sobre o assunto. Eu fico passada, eu parei de comprar, às vezes não, todo dia chega alguém me perguntando, porque eu tenho uma biblioteca de joias expressiva, que já expulsou todo o resto da casa, mas... Todo mundo me manda, saiu um livro novo. Livros lindos, coffee table books maravilhosos. Ana, você comprou? Aí você fica assim, bom. Então, esse eu não comprei. Sabe por que eu não comprei? Porque foi escrito por uma editora de revista de moda, que teve contato com uma pessoa qualquer, que escreveu uns negócios que estão no âmbito da fofoca. Tipo assim, a gente tem uma contação de história dentro da joalheria, isso, na hora que isso imprime, as pessoas começam a achar que é verdade, e aí desgraçou tudo. A gente tem, inclusive, isso muito presente na história da joalheria brasileira. A gente tem narrativas ficcionalizadas em processos de musealização, inclusive. A gente precisa avançar mais numa história da joalheria brasileira, porque tem uma baita de uma ficção em torno disso. Então, vamos lá para a curadoria. Dito isso, sobre história, curadoria é a mesma coisa. Alguns de nós começam a se tornar curadores pela total ausência de alguém no mercado que faça isso. Mas como a gente constrói essa curadoria estando tão mergulhado nesse assunto? Ou o que é pior, para viabilizar esses processos, a gente tem um percurso financeiro tão complicado. Eu nem falei aqui, mas assim, por exemplo, essa questão das exposições. Em algum momento da minha vida, eu quis fazer uma exposição com os pioneiros da joalheria brasileira. E eu acompanhei a montagem de uma outra exposição na mesma época. Esta outra exposição na mesma época não conseguiu que uma seguradora pagasse nenhum prêmio. Tipo assim, você podia dar 1 milhão, o cara não segurava uma exposição de joias no Brasil. Não importa que joia seja, gente, porque joia no jornal significa ouro e diamante. Vai ter assalto, né? Ninguém gosta de pensar nisso. Eu imagino como foi para a Cris montar a exposição, como eu fiz uma vez dentro da Central de Designers, que já não existe, teve a coragem de bancar uma exposição pequena que eu fiz com acho que umas 20 e poucas peças de Bienal de São Paulo, da Reni Goldman, cara. A gente não botou no jornal. A gente não botou no jornal porque ninguém podia saber que tinha uma exposição de joias raras acontecendo num lugar que não tinha... A gente tinha seguranças contratados na rua, a gente tinha alarmes, a gente tinha um seguro e não dava para bancar. Então, assim, a questão curatorial tem aspectos, ou seja, na ponta da realização do evento, um evento de joia é sempre complexo.
Aí a gente lembra, por exemplo, do Peters, quando ele faz aquelas exposições que são tão mágicas quanto as joias. Cara. Toda a exposição dele é uma tipografia maluca de linda, com uma publicação maluca de linda, só que a gente sabe que aquilo leva anos para acontecer. Então, na verdade, a gente tem que nós mesmos nos tornarmos curadores, mas como é que a gente pode fazer isso com as competências do mercado? É tipo assim, é muito chapéu para uma pessoa só. Uhum. Sim. Não existe, a gente não tem um jornalismo especializado na América Latina, a gente não tem lugares especializados, são muito poucos. Os esforços da Alice, cara, que são incríveis. A Argentina, o pessoal faz milagre. A Argentina, para mim, aí eu junto a Argentina, quer dizer, eles trouxeram primeiro os outros latino-americanos, a gente está entrando aqui devagarzinho, mas o pessoal faz milagre. Entendeu? Agora, o último aspecto, que era o que eu estava tentando evitar, deu essa enrolada toda só por isso. O que é joia boa? Eu entrei numa discussão outro dia, tipo assim, se a gente tirar tudo, eu falei isso, eu quase apanhei, era físico ainda, hoje em dia de Zoom, eu posso só desligar aqui e ir embora. Eu falei que precisava ser bem feito. Tipo assim, tirado tudo, tem que ser bem feito. Aí o pessoal já acha que eu estou pensando em vamos dar limada. Não, bem feito é intencionalidade. É intencionalidade. Não pode sair sem querer. Tem que sair porque quis. Tem que sair porque queria comunicar determinada coisa. Tem que sair porque queria aquele formato. Tem que sair porque queria construir aquela ideia naquele objeto. E aí a curadoria, a gente tem que ser pior como ser humano e começar a botar todo mundo de castigo no canto e falar, agora vamos trabalhar direito, galera. Eu sou uma pessoa que sofro muito com isso. Eu convivo com joalheria contemporânea há mais de 20 anos. Deve ter 3 pessoas aqui que já viram alguma coisa da minha produção. Não está pronta, não tenho o que mostrar. Vão ficar vendo minhas joinhas de presente de Natal até o dia que eu achar que mereço mostrar alguma coisa para alguém. Eu acho que a gente precisa... Muito delicado isso, porque, por um lado, a gente precisa abrir esses espaços, que foi o que eu falei naquele último slide, ou seja, criar essas inteirezas, trazer o povo para a conversa, mas, por outro lado, a gente vai ter que começar a dar nota. Vai ter que começar a dizer se está bom ou se não está bom. Beleza. Eu gosto muito, por exemplo, da ideia da Bienal quando tem uma premiação. Porque organiza isso, né? Talvez, Ana. Porque organiza e lança incríveis holofotes em cima de quem fez uma coisa incrível. De quem merece, né? De quem chegou lá. E estimula quem não chegou a chegar, entendeu? Acho que premiações são importantes. E a gente perdeu isso no Brasil. A gente tinha isso nos anos 60 e 70 e perdeu isso. Muito bom. É outro problema. Eu vou passar aqui 2 perguntas, Ana, da Gina Reis, para a gente ir caminhando, porque tem comentários, depois a gente tira o print aqui. Eu vou priorizar aqui as perguntas, tá? Vocês não desliguem esse trem quando acabar, para dar tempo de eu printar tudo. Pode deixar. Gina Reis, olá, Ana. Não seria essa superficialidade das joias que garante à joia essa capacidade de afetar, comunicar? Acredito que o supérfluo é essencial nas relações humanas em sociedade. Matou, porque a ideia de superficialidade... É aí que está, entendeu? Essas palavras são todas muito difíceis, é que nem preciosidade. Supérfluo. É óbvio que o enorme valor comunicacional da joia vem do fato de que ela não serve para nada. Uhum. Sim, Mas não dá para a gente se privar de dizer para que ela serve. Então, assim, como é que a gente vai chamar de superficial no discurso? Aí, mais uma vez, vem a questão da curadoria. A eleição das palavras corretas para nomear as coisas. A gente vai ter que aprender um vocabulário
a gente vai ter que parar de ler livro em outras línguas, entendeu? A gente vai ter que construir coisas em bom espanhol, em bom português, para a gente saber do que a gente está falando. Então, assim, sim, de fato é. É justo porque não serve para nada que ela serve para tudo. Mas eu acho que vira um trocadilho que joga a gente de volta para um lugar muito ruim, que é o lugar de não serve para nada. A gente vai ter que ter um vocabuláriozão para construir aí, entendeu? Sim, mas esse reconhecimento que você falou no início, eu acho que ele ajuda muito, né, Ana? Essa autoanálise do trabalho ajuda muito nesse encontro do repertório, né? Cada um encontrar o seu repertório nessa hora da reflexão que você mencionou no início. Eu acho que o repertório tem a ver com... Repertório, especificamente, acho que tem a ver com outras coisas. O repertório tem a ver com história de vida, com... com reflexão, autorreflexão, né? Cara, eu sempre acho que se você fala de repertório como reflexão, você está falando de uma coisa artificial. Eu não consigo me privar... Gente, é que, assim, esse negócio de Zoom é uma bosta, porque a gente só vê umas pessoas, tem mais 4 páginas aqui, o Jorge está rindo para mim a toda hora. Eu não posso olhar para uma peça de Jorge Manilha e não entender de que lugar esse cara está falando, da vida que ele construiu e da obra que ele constrói, e do que ele faz com a cabeça dos alunos dele, entendeu? Tipo assim, eu não acho que repertório sai de reflexão, repertório sai de vida, entendeu? Sai de sangue, suor e lágrimas, entendeu? São os nossos... eu não gosto muito de chegar nesse lugar, nesse ponto, eu sou frontalmente oposta. Eu sou barroca e tropical. Eu não vou para o lugar da angústia e do trauma. Por quê? Porque sim, que eu nasci na Bahia. Não, não é por nada disso, não. Por exemplo, em história, todos os autores que estudam a Bahia e a Titocô tá rindo lá. Minha mãe é de Ilhéus. Todo autor de história da joalheria, de história, que fala sobre a memória, fala sempre do ponto de vista do trauma. A gente tem alguns grandes traumas que são endereçados pelos historiadores. A gente tem a colonização, a gente tem a escravidão, a gente tem o Holocausto. A gente tem grandes traumas que que constroem a reflexão sobre memória. Na minha tese, eu tive que brigar para não ir para esse lugar, porque eu estava fazendo uma etnoanálise e eu estava fazendo uma etnografia de ateliê. Eu tinha que falar do que entrava aqui. A joia tradicional, que fala do trauma, ela é desmanchada, ela é destruída, ela não perdura. Um divórcio tenebroso vai parar todo no cadinho. Quem não é joalheiro, o lugar onde a gente funde metal. Tipo assim, nunca chegou aqui uma peça que fosse do lugar do trauma, da angústia, porque elas vão sendo destruídas ao longo da vida. Sim. É muito louco isso. Mas a gente pode, contemporaneamente, construir uma joia que fala disso. Mas na joia de família isso não perdura, isso é destruído. Eu acho isso fascinante. Perfeito, perfeito. Ana, a Jo Barban, gosto de ler a joia, vejo-as como discurso de muitas páginas. E você, Ana, como interpreta o objeto joia? Obrigada. Que lindo. Vou fazer uma brincadeira. Quem estuda história... Eu não sou historiadora, tá? Mas tanto meu mestrado quanto o doutorado atravessaram história. Eu não tenho formação de historiadora, embora ainda esteja pensando num pós-doc aí. Mas tem um arqueólogo, um historiador arqueólogo paulistano muito famoso, que ele fala assim: se você vir um objeto falar, procure um médico. Eu acho tão formidável, porque, do ponto de vista da história,
Você tem que chegar no documento primário. Tipo assim, se você for olhar para uma joia, você tem que olhar para ela como um documento primário, tudo que está ali nela. E ela não vai trocar ideia com você, é você que vai perguntar para ela. Eu gosto muito de falar isso, porque assim, as pessoas... a fala das joias... Gente, joias não falam. Joias existem. A gente vai... Mas aí, de verdade, Jô, o que acontece é o seguinte, a gente lê a joia. Sim. A gente argue, a gente faz perguntas para ela, ela conta histórias para a gente. Ela conta histórias para a gente sempre desde dessa inter-relação conosco. Como uma pessoa vê uma joia, não é como outra a verá, que é um dos problemas da gente. Um bocado de egolatria, porque a gente fica super cheio de história com as nossas joias e o público tá nem aí. Tipo assim, eu brinco muito com essa história de fala, por isso, porque assim, sabe, são umas coisas muito doidas que aconteceram no pensamento ocidental. Por exemplo, Obra Aberta, do Eco, era a ideia de que cabia à audiência finalizar a obra, entender, interpretar, construir um significado final. Aí o pessoal pirou e começou a achar que quem faz a obra não está escrevendo nada. São várias instâncias, são instâncias, e aí de significado e de valor distintas que precisam se constituir direito, entendeu? A gente precisa ter essa clareza. Eu leio, eu chego ao ponto de contar histórias, e aí eu vou falar de um lugar, e aí o meu lugar de fala é de uma pessoa que faz manutenção e restauração de joias de família há uns 15 anos. Eu já contei história de família para família. Tipo assim, essa peça foi modificada. Essa peça tem um negócio estranho aqui. Isso não é dessa época. Essa pedra não estava aqui. E a pessoa, nossa, você sabe que é verdade? A minha avó... Tipo assim, então sim, tá? Eu faço uma leitura, eu leio muitas e muitas páginas, grandes tomos, mas eu acho que é sempre uma inter-relação. Não existe uma leitura unilateral. Uhum. Não tem como a gente interpretar a mesma coisa de um mesmo trabalho. Perfeito. Ana, eu estou pegando aqui as perguntas, dando prioridade às perguntas. Vou ler agora, porque a gente está chegando ao nosso... Infelizmente, o tempo voa, né? Com a maravilhosa explanação dessa e a participação tão efetiva aqui das pessoas. Tem muitos comentários aqui, depois você vai lê-los todos. Vou passar por alguns aqui, para depois a gente ir caminhando já para o encerramento, agradecendo já a participação de todos aqui. E o Heráclio Silva, curtindo muito da sua apresentação, os valores em torno da joia é um universo riquíssimo, divulgar os valores contemporâneos que o joalheiro trabalha e atribui é muito importante. A Los, me gusta a ideia de seguir conservando a tradução de la joyería, pero dotándole de nuevos significados. Gracias, Ana. Seguro que sim. Não existe nenhuma possibilidade da gente estudar a história de joalheria que não seja para entender o presente. Não existe nenhuma possibilidade de a gente construir futuro sem ser sobre os ombros de quem veio antes da gente. E aí eu acho que uma das coisas que eu costumo falar é que a gente precisa respeitar quem veio antes da gente. Uhum. Então, a gente vai ter que respeitar o tiozinho que fazia relicário de ouro cinzelado no início do século XX. A gente tem que respeitar o Neandertal que furou lá uns ossos há 130 mil anos atrás. Inclusive, a gente tem que se apropriar dessa ancestralidade. Tipo, eu não consigo sentar... Foi dia de Santo Elói, dia 1º. Eu não consigo me sentar à bancada sem quase que pedir licença para todo mundo que veio antes de mim. E sempre pensando que eu estou fazendo as coisas bem meia boca, né? Tipo assim, tinha que fazer muito melhor. A gente tem que se mobilizar para fazer sempre melhor. Legal. A Lívia Mourão.
A joia é uma ideia concretizada, é feita para ser compreendida, para durar, sim. Quando o outro entende, compra e usa. Aí se dá a troca e compreensão da ideia do artista. Eu adoro nessa frase a palavra compra. Sim, que é tão Sim, se não está no mundo, se não está no mundo... E aí eu volto até para o que a Ju estava falando, dessa questão do ler a joia, dessas páginas. Se não está no mundo, na gaveta, no ateliê, não existe. Entendeu? E aí vira um egotrip, entendeu? Tipo assim, a gente tem que dar cara a tapa. Eu até fiz uma brincadeira, eu cheguei a desenhar um slide que era... Eu catei umas fotos, era uma foto da Coral Covas, da Cris e do Rory, cada um com uma joia maior do que a outra. Umas fotos enormes, umas peças enormes. Tipo assim, se nem a gente usa o que a gente faz, malandro. Como assim? Se a gente não dá cara a tapa, se a gente não vai para a luta, se a gente não escreve, se a gente não participa de um evento, se a gente não assintosamente faz o que esses três estão fazendo, que é uma curadoria de uma coisa enorme, tipo assim, tem que estar no mundo, entendeu? Tem que estar no mundo. E estar no mundo, no meu caso específico, eu acho que implica na aquisição. Eu não gastei um terço da minha apresentação falando sobre entrar numa coleção à toa. Garantir a construção de um valor, de uma relevância para dar desejo no outro. Sim, perfeito. A Juliana Freita, a Juliana Alvim, seria fantástico para quem está começando contar com um olhar construtivo e crítico e construtivo, né? O Jorge Manila, obrigado, Ana, por falar dessas coisas tão reais, que pouco se fala, realmente queremos mudanças, temos que mudar essa atitude e ser mais críticos. Adorei sua resposta. Tá bem, né? Olha, uma perguntinha aqui, Ana, que ficou... Está aqui, ó, a Paula. Então, não existe a questão da tradição na formação logo no início do nosso aprendizado? Peraí, repete. Então, não existe a questão da tradição na formação logo no início do nosso aprendizado? Eu acho que existe, né? Seguinte, temos aí infinitos problemas. Vou tentar ser muito breve, porque a gente já passou de todos os horários possíveis e imagináveis. Aí a gente vai fechando. A gente tem dois problemas aí. Você pode nem passar perto de uma bancada, ter um entendimento do objeto cultural joia ferrado e fazer umas coisas incríveis, geniais. Se a contemporaneidade serve para alguma coisa, é para isso. Mas a experiência de entender o que a joia significa para o resto do planeta Terra, além dos joalheiros contemporâneos, eu acho fundamental. Passa por coisas prosaicas do tipo tamanho de um brinco. Passa por coisas do tipo desenhar uma coisa e achar que é execuível e pedir para um outro pobre coitado executar. Tipo assim, eu não tive essa formação, a minha formação é linda. Pensa que eu comecei minha formação com Márcio Matar, com Caio Mourão, com Paula Mourão, lá nas profundas do século XX. E mas eram artistas. Eram artistas que tinham ido para a linguagem e para a dimensão da joia. Eu juro que se eu hoje tivesse 20 anos, eu ia fazer um curso de ourivesaria tradicional. Porque eu acho que a gente fica mais criativo quando a gente consegue fazer qualquer coisa que a gente imaginar. Quando a gente vê que a gente tem limitações técnicas que acabam limitando o que a gente está construindo, é um problemão. Então, assim, eu acho que tem um combo aí. Você pode nunca nem chegar perto de uma bancada, inclusive não recomendo, porque é um lugar de sofrimento. E fazer uma joia incrível, uma joia contemporânea incrível, mas se você for para a bancada, eu acho que a gente tem que começar num lugar que te explica o que é uma joia tradicional.
até para você romper com, se quiser. Se não, abraça e corre. Perfeito. A gente pode usar a joia tradicional e fazer coisas absolutamente contemporâneas. É outra coisa que eu costumo deixar todo mundo nervoso. Porque quando eu falo de joia contemporânea, eu boto um Wallace Shawn. Uhum. O cara é um gênio. O cara está criando materiais, está criando desenhos, está criando conceitos, está criando tudo. E vende alta joalheria. E aí? Por que ele não pode entrar na turma? Claro, claro. Não, é verdade. Não, é esse olhar aí do tradicional para você conseguir seguir em frente com a contemporaneidade é fundamental aí para revelar muitas janelas. Ô, Ana, olha, eu, pessoal, agradeço, são 17h33, e então, olha, nós cumprimos a questão aqui das perguntas, eu acho que todas, mas os comentários a gente vai tirar o print para você namorar esses comentários maravilhosos. Se tiver perguntinha, eu mando depois uma respostinha personalizada. Gente. Isso, maravilha. Aqui foram dadas todas, a gente cumpriu todo ao vivo. Faltando 19 dias para o Natal. Isso! Já faça a sua encomenda. Ana! Fala, linda! Também, super obrigado por compartilhar a sua visão em 1h30, 1h40. Só uma pontinha de um iceberg. Seja bem-vinda em todas as temporadas do Brasil Dealer Week. Foi muito rico e super obrigada por estar aqui com a gente, e obrigada a todos que também participaram ao vivo. A gente está gravando todas as palestras, elas vão ser revisitadas na segunda edição da revista BJW, que vai sair no final de janeiro. Então, a gente vai poder rever e refletir sobre todos esses pontos que a Ana colocou hoje. Super obrigada, Ana. Super obrigada a todos que estiveram... E só falando para o pessoal que quiser estudar, eu tenho compromisso cerrado com Chrissy e com Lívia Mourão. Temos um curso em janeiro e um curso em março ou abril, né? Acho que é abril. Para discutir. Porque eu já dei esse negócio de certeza, não ofereço mais para ninguém, não. Só ofereço dúvida. Maravilha. O pessoal já tá antenado aqui, Ana. Eu também quero agradecer, Ana, por suas palavras. Eu acho que é bem importante. Hacía muito tempo que eu não escuchava uma palestra tão interesante en el contenido total y con tantas verdades que son necesarias para todos nosotros. Yo acho que... ¿Está siendo grabado? Yo estoy diciendo esto. Y yo quiero solamente decir, espero que esta discusión continúe. Y con estas premisas y los cuestionamientos demasiado interesantes que usted hizo, yo gustaría que todos pensáramos un poco acerca de eso. Y también invitarlos a que, por favor, interactúen con la página, que es para eso. Ustedes pueden hablar con los artistas, pueden ver los videos, pueden poner en contexto. Es un ejercicio para todos, para entender cosas tan interesantes como lo que Ana hizo, como lo que el profesor Renato faló, como lo que vamos a seguir viendo y entender la joyería que se está haciendo hoy. Yo puedo decir, hoy estuve muy, muy emocionado con esta palestra y me reía de emoción porque hacía mucho no escuchaba algo tan interesante. Y obrigada a todos. Gente. Emocionada estou eu agora, gente. Obrigada. Obrigada. Parabéns, Ana. Obrigado aí pela sua brilhante apresentação, pela presença de todo mundo. A Ana está aí com essa missão de entrar em contato aí com as pessoas também, e também de oferecer esse curso daqui a pouquinho, com essa amplitude de informação mais intensificada. Isso foi só como a Cris falou, a pontinha do iceberg. Obrigado, Ana. Parabéns. Obrigada a todo mundo, gente. Beijo.
E, gente, eu queria reforçar o convite do Jorge Manila, das pessoas visitarem a plataforma dos artistas. São 70 artistas do Brasil e da América Latina, e onde você tem toda uma interatividade, onde você pode conhecer o processo criativo, o que a Ana estava falando, né? O backstage, o reconhecer o artista, o seu processo criativo, as suas ideias, a sua vida, e também um contato direto com o artista por WhatsApp, se você quiser, né, Cris? É isso. Tem um botão conversar com esse artista, você clica, automaticamente cai no WhatsApp do artista e vocês podem começar uma conversa, questões. Nós que estamos expondo, estamos ansiosos por receber essas questões e essas perguntas. E quando a gente recebe é muito, muito legal. Então, interajam entre nós, né? E é isso, gente. Obrigada. E escrever também o nosso livro de comentários, nosso livro do evento também está lá à disposição, fica no site www.brasiljuryweek.com. Você vai lá, acessa o livro e deixa sua mensagem, seu comentário, o que você está achando até agora. E puxando que amanhã tem mais, amanhã às 16 horas, no dia 7 de dezembro, nós vamos receber o Paulo Ribeiro, que é o organizador, criador do Royal Barcelona, que vai estar aqui com a gente falando especificamente da presença brasileira da joalheria contemporânea nesse evento tão importante e fundamental para o setor, tá bom? Amanhã, Paulo Ribeiro, às 16 horas. E amanhã, deixa eu dar só um recado, o Paulo vai anunciar o joalheiro que ele selecionou para participar do Joiá 2021. Entre todos os joalheiros que estão na plataforma, na segunda edição do Brasil Jewelry Week, Paulo vai escolher um. E aí acho que é uma maneira também... Nossa, por falar em premiação, né? É isso. Até amanhã, gente. Esperamos todos vocês de novo. Muito Obrigada por tudo. Obrigada, Ana, de novo. Beijo, beijo. Tchau, gente. Beijo enorme, gente. Obrigado, gente. Obrigada. Tchau, Ana. Obrigado. Beijo. Só não me desliga esse trem aqui, hein? Obrigada, Marcelo. Obrigado, Jorge. Saludos. Vai. Ana, você quer tirar o print aqui? Tô tentando, mas tem mais de 100 mensagens aqui. Peraí. Não, mas você está conseguindo, né? Acho que sim. É que é meio lentinho. Parabéns, querida. Muito, muito bacana, né? Legal. Agora você vai ler os comentários, que eu peguei e selecionei alguns. Eu acho que vocês conseguem salvar, mas o problema é que quando a gente reproduz depois em outra plataforma, não vem. Os comentários morrem. Quando a gente baixa, né, para a gravação, ele baixa também esse arquivo do chat, né? Mas vocês têm muita coisa pela frente ainda, eu não... Daqui vocês consigam liberar isso para mim. Eu acho que no momento... Eu já morri. No momento vai ser... mas que bom que vai ter esse curso, hein, Ana? No ateliê e na Cris. Que bom, porque as pessoas já estão perguntando. Vamos ateliê Morão em janeiro, Cris em abril. E é só confusão na cabeça. Mas tem que ser, assim que é bom. Assim que é bom, tem que ser. Senão não pode parar. Só confusão na cabeça do povo. Espera só mais um segundo que eu estou conseguindo printar aqui. Tranquilo. Fica uma tripa comprida? O José também tá. Tudo bem, José? Tudo bem com você? O José tá aí, ó. Eu não estou vendo nada, agora que eu estou com o chat maximizado. Não, é bom você não ver nada, porque daí você não se desconcentra. Foi tudo bem? Gostou? Foi legal? Foi bom para você? Isso é para mim? Você pergunta para mim? Sim, para você. Foi ótimo. Que bom. Deixa
Estamos aqui. O pior é que tem umas figuras que tem uns nomes ótimos, né? Telefone não sei qual. Não tem como descobrir quem era a pessoa. Não, não tem como. Essas não terão resposta. É porque eu até coloco aqui para eles mandarem contato para o nosso e-mail também, para você, para repassar para você. Né? Não, tem um problema muito sério, porque eu já entrei num Zoom internacional, um negócio super sério, com uma caricatura de eu vestida de Cleópatra, dá uns crepe de vez em quando na identidade da gente no Zoom. Eu tenho, acho que umas 2 ou 3 contas diferentes. Sim. Mas um olha, negócio super sério, super careta, e eu lá, de Cleópatra. Mas, Ana, você sabe o que é o que eu estava falando com a Cris, entendeu? Hoje em dia, esse é o grande barato do online, da humanização também que esse online está trazendo para a gente, entendeu? A gente está fazendo palestra aqui, e de repente tem um que a criança chega, aí depois passa um gato na frente, entendeu? Então, faz parte. Não tem... O pessoal de Design Thinking vai mais longe. O pessoal de Design Thinking está contando que o que aconteceu foi uma ruptura de hierarquias. Isso vai ser muito complicado. Porque você não tem mais cabeceira de mesa, não tem mais presidente, não tem mais nada disso, e as pessoas não vão querer voltar. Mas isso, eu acho que isso daí é verdade. No início vai ser essa confusão, mas é uma reformulação, né, Ana? Acho que não volta, porque os processos de inovação, de inovação dependem da ausência de hierarquia, então, tipo... Não volta, mas a coisa vai se restabelecer, né, numa nova ordem, né? Aos poucos as coisas vão se restabelecendo. Então, eu acredito nisso. Até é o exercício mesmo, é o que você falou, é a vida, né? Assim, não é tanto a reflexão de ficar pensando, né? Você ir fazendo. É que nem esse evento aqui. A gente fazer esse evento grandioso desse jeito, a gente assusta. Mas quer saber? Vamos cair dentro, né? E aí a gente vai acertando as arestas. Eu estou adorando que tem uns povos da floresta aqui que não saem. Da gente ainda. Tem 11 aqui, ó. 11. Gente, é domingo. Beijo! Tô adorando a conversa depois aí. Deixa eu perguntar uma coisa. Vai ficar gravado? A gente vai conseguir ver depois? Acessar depois? A Cris estava me explicando que eles vão... na próxima revista que sai no final de janeiro, vem os links e isso vai estar tudo apresentado como podcast. Acho que não vai entrar como vídeo, não, mas vai entrar como podcast. Então, pelo conteúdo, vai aparecer tudo. Mas vai levar um tempo, porque eu acho que ela vai ter um ressacão depois do evento. Né? Não, então tá ótimo. Tem que construir tudo isso. Ela pediu texto para as pessoas. Eu sou uma que só vou fazer texto depois de 1º de janeiro, porque até 31 de dezembro, 6 da tarde, a gente vem de joia, né? Isso aí. Então tá, grande abraço para vocês. Obrigada, viu, Ana? Tchau, tchau. Tchau. Vambora, vamos encerrar. Já temos tudo aqui. O print deu umas 5 páginas. Meu Deus, 10 páginas o print, cara. Então, você vai se divertir esse fim de domingo. Vai lá, você merece. Tomar um drink e ler aí ficar aí enrolada com esse texto maravilhoso aí. Parabéns, que merecido. Muito bom te ouvir, Ana. Gostei muito. Bom, obrigada pelo apoio aí no Zoom. Imagina, quando quiser. Beijo, tá bom? gente. Beijo para todo mundo aí. Tchau, tchau. Boa tarde. Tchau.